Alô, amigos queridos, aqui o Fernando Sérgio, começando pontualmente às 10 horas, né? O programa de hoje. Se você quiser, você chama de programa, chama de live, chama de podcast, né? Tudo muda, né? Mas na verdade o princípio é o mesmo, né? Um programa de conversa, de entrevista. E se você não me conhece, muito prazer. Se você me conhece, olha, você me acompanha desde os anos 70, quando eu estava no rádio, né? E até recentemente, até relativamente recentemente, foram muitos anos de rádio no Rio de Janeiro, na Rádio Globo, também, por que não dizer, na Rádio Tupi, né? E algumas outras emissoras que paralelamente a gente fazia, como a própria TVS, que mais tarde se transformaria em SBT, não sabia não? O SBT no seu início chamava TVS, de Silvio Santos, e depois se tornou essa potência que é. Então a gente, depois que nós estamos agora na internet, já há muitos anos, perto de 4 anos ou 5 na internet, a gente coloca aí sempre programas semanais. São 3 programas semanais. Falando de tudo, mas, por exemplo, na segunda-feira falando de futebol. Quando tem jogo, a gente também fala de futebol. Fala nisso, se você olhar ali, ó, nós temos uma bandeira do meu querido Vasco da Gama. Eu sei que você é tricolor, você está muito feliz com a vitória do tricolor. Parabéns, parabéns. Eu sei que Flamengo está meio desconfiado, porque o Tite apareceu, mas perdeu 2 partidas e agora venceu e não tem muita certeza das coisas que acontecem, né? Se você é Botafogo, aí está ressabiado, porque o meu Vasco foi lá e creu. É verdade, eu desconfiava isso. Ontem eu falava com meu amigo Marco Silva dos Estados Unidos, né? E ele falou: Fernando, o que você acha? Ele me fez a pergunta, eu o entrevistava, ele me entrevistou. O que você acha do jogo de logo mais e tal? Eu disse: olha, eu vejo com tristeza que a possibilidade maior seria para com o Botafogo. Mas é aquela história, clássico é clássico, e eu confio, eu não falei essa palavra, estou falando agora, eu confio no técnico, no Ramon Dias do Vasco da Gama, o argentino, que é muito bom técnico e tem bons jogadores. Tem o Verratti, tem também o Paulo Henrique, que fez o gol ontem, tem também o Gabriel Peck. Meu Deus, então é aquela história. Tem o Medel, que foi da seleção chilena. Então tudo isso, e nós acabamos por beneficiar, por exemplo, o Palmeiras, do Luiz Henrique Oliveira, né? O Luiz Henrique está dizendo assim: que bom que vocês venceram o cavalo paraguaio do Botafogo. Ele que está falando isso, hein? Ontem, por 1-0, o Palmeiras agradece. É verdade, o Palmeiras está lá agora. Não sei se já dá para chamar o Botafogo de cavalo paraguaio. Todo mundo falava isso e pode até acontecer. E aí vai fazer parte da gozação. Mas ainda é um pouco cedo. De qualquer maneira, a situação é complicada. Fernando Pereira está assistindo o programa, meu querido amigo lá da Confraria dos Amigos do Rádio, foi presidente da Confraria, amigo de longa data. Um abraço, Fernando, tudo de bom para você. Parabéns pelo Dia do Radialista. Muito obrigado mesmo. Esses seus parabéns, me lembro que eu devo dar também os parabéns a tantos radialistas famosos, né, que estão por aí. O meu amigo Carlos Ferreira, lá de Juiz de Fora, Maurício Menezes, o danadinho de Juiz de Fora, Maurício Menezes, o daqui, do Rio de Janeiro. Enfim, é um dia a mais para se comemorar e agradecer a Deus que estamos vivos, não é isso? E salve o nosso Vascão, tá aí o Fernando Pereira dizendo, e é verdade. Abraço para você e para a Olenka. O Luiz Henrique Oliveira disse assim: para piorar, o Botafogo, os próximos 2 jogos do Botafogo serão contra 2 times que estão na terceira e quarta colocação na tabela. Grêmio em casa e depois o Bragantino fora de casa, 2 confrontos diretos. Olha, eu acho que foi o Wagner Menezes, que tem estado aqui comigo no programa sempre nas segundas-feiras. O Wagner disse uma coisa: olha, ninguém está prestando atenção no Bragantino. Olha só isso, hein? Olha só esse vaticínio, hein? Todo mundo fala, ou Botafogo, ou Palmeiras, né? Flamengo está fora da possibilidade, pelo menos
Tá muito difícil, teria que acontecer quase que um milagre, né? Mas ninguém está falando no Bragantino, e o Bragantino, aí acrescento eu, vem comendo por fora, hein? Periga o Bragantino chegar com reais possibilidades do título, né? Então é isso, quer dizer, realmente, entende? Deixa eu ver uma coisa aqui, que houve aqui. Esses celulares, vou te contar um caso. Né? Não, é porque, lembra? Alô, Fernando Pereira, lembra quando fala 5G? Aí o cara sai correndo, vou sair do 4G, vou pegar o 5G. Não vê diferença nenhuma. Não, é bonito tal, é aquela coisa e tal, mas de rapidez, enfim, mas as coisas vão acontecendo. A gente também que é muito apressado, não é isso? Muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Se lembra desse cara? Não lembra nada. Quem lembra é o Fernando, que é meu faixa. Né? Era o Arrelia, lembra o palhaço Arrelia? Quando eu era criança, adorava ver na televisão. Ih, Fernando, você é aquele cara. O Marco Silva está vendo a gente. Alô, Marco. Eu estou aguardando aqui a presença do Sérgio Solon. Alô, Sérgio Solon. Ele ficou de ligar para a gente para poder participar, porque o telefone dele é um telefone multifacetado. Então, se você liga, eu não sei o que é um telefone multifacetado. Eu achei a palavra bonitinha agora e coloquei. Ela é inadequada, mas de qualquer maneira é isso. Se você liga para ele, aparece não sei o que e tal, mas agora ele ligando, tudo funciona, é porque ele está em empresa e naturalmente é mais complicado. Né? O Marco Silva dando parabéns pela vitória. Tá vendo, Marco? Você estava comentando aquele seu amigo, que eu acredito que chateado, porque houve aquela derrota e tal, falou que aqueles dois times eram horrorosos, né? O Vasco e o Goiás. E na verdade não são, não. São bons times de futebol que acordaram tardiamente para o campeonato. E esse acordar tardiamente, a meu ver, deveu-se pela má condução por parte da diretoria. Com relação ao Vasco, o que acontece? Isso eu posso dizer que eu estou mais próximo aqui, por óbvio, né? Com relação ao Vasco, essa atual diretoria, ela demorou muito, muito. Tem um vídeo rolando pela internet, o Abel Braga, antes do início do segundo turno, dizendo: o que eu posso dizer é que a torcida do Vasco não vai sofrer. Mentira, nós sofremos e sofremos ontem também. Não é? Mas o que acontece é o seguinte: quando chegaram a perceber que eu sempre falo nele, mas eu fazia o quê? O cara teve uma péssima passagem pelo Vasco, o Maurício Barbieri. Mas eu gosto dele, ele é bonito, ele é alto, se for mulher geralmente faz isso, e se for homem que admira homem também deve fazer isso aí, né? Mas não estou falando de beleza física e muito menos de talento intelectual. Estou falando de que não se adequa. No futebol existe uma coisa, quando você costuma dizer o seguinte, outro dia mesmo Galvão Bueno disse isso, quando você ganha, aliás o Luxemburgo também, a Loluxa diz isso, quando você ganha o vestiário, invariavelmente o time vai bem. Foi o que não aconteceu com aqueles técnicos todos que passaram pelo Flamengo. E periga não acontecer com o Tim. Se o Tim continuar com aquele linguajar rebuscado, aquela não, porque não sei o que paradoxalmente, isso cheio de explicações, ele é um cara que atingiu um bom vernáculo, ele é um palestrante, muito bem. Mas infelizmente essa palestra toda que poderia redundar em alguma coisa, não aconteceu com relação até à seleção brasileira. Não é verdade? Não aconteceu. Não aconteceu. Fazer a seleção em torno do Neymar, por sua vez, ele é um bom jogador, talvez hoje ele seja o jogador fora de série no Brasil, né? Fora de série, fora do Brasil também, mas é aquela história, não basta. Às vezes o carregador de piano resolve mais do que aquele cara driblou um, driblou dois, levou uma falta, caiu. Fica meio complicado, e agora já tem idade. Não é? Então, alô, Fernando Diniz, o que você acha do Fernando Diniz? Fernando,
Um abraço para o Fernando Rocha lá em Portugal, que está me vendo, meu amigo querido que mora lá no mesmo edifício do meu filho. Um abração para você, Fernando. Fernando é militar aposentado, ele é da Marinha Portuguesa. Fernando Rocha Couto, recebe meu carinho, meu abraço, uma honra, viu? Então nós estamos também no YouTube, né? Então estou lembrando a você que os meus programas, como eu falava logo aí na abertura, um sempre é às 10 horas da manhã de segunda-feira, o outro também agora às 10 horas na terça-feira e na quinta-feira nós temos um programa diferenciado às 2 da tarde, sempre com as presenças do Dr. Silvio Provenzano, falando de saúde, falando do tricolor, já que ele é tricolor ferrenho, está com a alma em festa e o coração a gargalhar. E também o nosso querido Dr. Luiz Aibinder, né? Muito bem, ele está chamando, é o Sérgio Solon. Vamos lá, vamos abrir. Sérgio Solon, sempre participando aqui do programa, vascaíno que nem eu, né? E hoje ele está com um sorriso de orelha a orelha. Dá uma olhada nele aí, olha só o homem. Sérgio Solon, querido, tudo bem? Tudo bem, Fernando? Bom dia. Bom dia. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Eu falava ontem, queria que você complementasse o raciocínio, eu falava quando o Marco Silva me perguntou lá dos Estados Unidos sobre o jogo, aliás, educadamente ele está dando parabéns para nós, ele que é um ferrenho rubro-negro, né? Eu falava disso, olha, clássico é clássico, né? E você sabe que eu estava vendo numa TV, eu não fui ao jogo, meu filho foi, Marcelo Piuí, e meu neto Vitório. Eu publiquei até aqui no Facebook, vou publicar no YouTube uma foto deles, na hora, o Luiz Henrique comemorando com eles, e eles com a mão no peito, assim, comemorando o gol, né? Então acontece, você sabe que esse time vê se você concorda, esse time do Vasco é um bom time, não era um time um bom time do segundo turno para cá, verdade? Verdade, mas não é um time para cair para a segunda divisão, não. Não é não. Não é. O primeiro tempo, né, onde surgiu o gol, os dois times jogaram mal, Fernando. Vasco jogando mal, o Botafogo jogando mal. O gol do Paulo Henrique foi um machado maravilhoso, né? Agora eu queria estabelecer uma analogia com você, fazer duas comparações. De um lado, a gente tinha um time desesperado e lutando para não cair, querendo dar uma resposta para a sua torcida, jogando em São Januário, segunda-feira, dia que a maioria das pessoas trabalham, mas lotaram o estado de São Januário, deu quase 20 mil pessoas. E, de outro lado, um time que está, nos últimos jogos, simplesmente decepcionando a sua torcida. Um time que já teve 16 pontos de diferença para os adversários. Agora, esse time não tem absolutamente nada. O Botafogo está entrando numa reta final, jogando como se fosse um campeonato normal, como se fosse um campeonato carioca. O torcedor do Botafogo deve estar muito decepcionado com o que está acontecendo. Aliás, ontem, as alterações do Lúcio Flávio, absolutamente no segundo tempo, não surtiram efeito. O Botafogo só conseguiu chutar 2 bolas ao gol do Vasco. O Léo Jardim, na sua memória aí, internauta, alguém lembra de alguma grande defesa do Léo Jardim? Ele não foi incomodado em nenhum momento. Isso quer dizer que o Botafogo parece que não está disputando o título. Enquanto o Botafogo não tiver vontade, e quando o técnico do Botafogo for para a coletiva de imprensa e não for mais incisivo, de que eles vão melhorar, de que o time vai ter um outro tipo de comportamento, Tiquinho Soares ontem, Fernando, assim como no jogo contra o Palmeiras, aliás, parecia o Botafogo no segundo tempo contra o Palmeiras. O Botafogo completamente desorganizado, completamente desmotivado, e o mais importante de tudo é que Tiquinho Soares, assim como perdeu pênalti de uma maneira irresponsável no jogo com o Palmeiras, tomou um cartão amarelo ontem e não vai enfrentar o Grêmio na quinta-feira. Botafogo me preocupa. Eu achava, e dizia aqui sempre para você, eu acho nada para o Botafogo, mas parece que o Botafogo vai botando e vai chegando numa situação complicada. O Grêmio é o próximo adversário, acho interessado, né? E o Bragantino tem um jogo a menos, cara. Quero chamar a atenção aqui
vocês, meus amigos, que o Bragantino tem a melhor campanha do retorno. Entende? Então, você imagina, Palmeiras com uma grande estrutura, o Botafogo com uma grande torcida, o Bragantino tem um aproveitamento de 79% nos últimos 12 jogos. Entende? De 12 jogos, o Bragantino só perdeu 2. E o Botafogo? O Botafogo está aí perdendo, empatando. É verdade. Você sabe que o Vaguinho ontem esteve aqui participando, né? Ontem você não pôde, e o Vaguinho falou exatamente isso, que agora há pouco eu falei, não sei se você viu, é o seguinte, ninguém está prestando atenção no Bragantino. Todo mundo falando, agora vai ser o Palmeiras, outros dizendo, não, o Botafogo vai reagir à esperança da torcida, porque não está com um time para reagir, pelo menos do que a gente viu. O locutor do Vasco ontem, o locutor do Vasco, do jogo do Vasco, estava dizendo o seguinte, olha, parece que o Botafogo está jogando com 500 toneladas de pressão nas costas. Né? E o Lúcio Flávio, Fernando, colocaram um técnico, faltando 10 jogos. O Lúcio Flávio, ele tem um desempenho de não ganhar nem a metade dos jogos que ele disputa como técnico. Tá? Ele não tem estrela de técnico. O técnico tem que ter estrela, principalmente no time da estrela solitária. Quero chamar a atenção de vocês, meus amigos, que ontem o Secovinha, ele caiu em campo, ele não conseguia andar. Não sei se você lembra disso. É verdade. Segundo tempo, não conseguia andar. Então, assim, o técnico faz alterações, mas o time não tem o comportamento de um time que está disputando o título. Deve ser muito incômodo do torcedor do Botafogo ver um time que tinha mais de 15 pontos de diferença, o segundo colocado, agora está fazendo as contas para poder ver o que vai acontecer nas próximas rodadas. É verdade, é verdade. Serginho, meu filho, campeão de jiu-jitsu, ele é faixa preta, 5º grau de faixa preta, né? Nesse momento está vendo a gente, grande vascaíno. Perigoso, ele é perigoso. É verdade, é verdade. Ele no meio da semana, um cidadão tentou assaltar ele com uma faca e ele deixou o cara dormindo. Eu falo, filho, não faça uma coisa dessa, mas o cara... Rapaz, ele estava mais próximo da parede, achei que ele não teria impulso, dele um chute na... Meu Deus do céu. E aí botou para dormir, quer dizer, fala, mas peraí, ainda bem que era faca, porque arma de fogo é complicado. Mas pelo menos está tudo bem. O Marco Silva, o Stepan Necessian está procurando o nome do nutricionista do Botafogo. Ele conseguiu queimar toda a gordura que o Botafogo tinha. Olha só. E aí já boa gozação, né? Isso é a parte sadia do futebol, né? É aquela gozação, né? Tudo bem. O Serginho, a melhor data para perder gordura é essa, que o Botafogo está fazendo, perde toda a gordura em 2 semanas. Meu Deus do céu. Mas já pensou o tamanho da... A gente está falando de uma situação... Eles tinham tudo para ter um ano de um carioca sendo campeão da Libertadores, um campeão do brasileiro, mas jogou o técnico. Mas o técnico estava dando certo. Mas o Lúcio Flávio tem um retrospecto ruim quando ele foi técnico de Botafogo numa outra oportunidade. Então, não tinha nem um plano B, cara. Sabe, não ter um plano B. O líder do Campeonato Brasileiro, a diretoria não tinha um plano B. Ele está pagando as consequências. O Vasco ainda joga com o América Mineiro. O América, e é bom, porque o América é um negócio, já está rebaixado, né? É o último da tabela, se não me engano, não é isso? Agora, tem que tomar cuidado, porque tem feito gols. Ele tem perdido, mas tem feito 1, 2 gols em partida. Né? Então, tem que tomar cuidado realmente. Agora, e não achar... porque você estava falando de Botafogo, eu estava aqui pensando cá com os meus botões, o perigo de você achar que já ganhou, né? Porque naquele jogo contra o Palmeiras, foi um Botafogo perfeito no primeiro tempo, né? Parecia a seleção brasileira dos bons tempos, né? Gol, o tempo todo e tal. E o segundo tempo, 2 falas que são interessantes. Eu ouvi alguém dizer, acho que foi o Everton, né, que é o goleiro do Palmeiras, não é? É o Everton. O Everton deu uma entrevista dizendo o seguinte, no intervalo do primeiro e do segundo tempo,
o nosso técnico, o Portuga, disse o seguinte: olha, nós perdemos o primeiro tempo, vamos ganhar o segundo. Né? Aí eu fiquei imaginando o que poderia ter dito o técnico do Botafogo. Primeiro, que ele é muito novo. Segundo, que o Botafogo parece que desdenhou do campeonato, do ponto de vista de técnico, porque perdeu o Castro. E perdeu o Castro por inabilidade, porque quando o Castro português, que era um bom técnico, foi mal no Campeonato Carioca, não sei se você se lembra, havia o boato de que iriam demiti-lo. E aí o que acontece? Ele pega, quando ele colocou o Botafogo lá na frente, mas lá na frente mesmo, conseguiu fazer aquilo, ele deu um telefonema para meu Deus, o português amigo dele, o famoso, que agora me fugiu, o Bambam, que ganha milhões lá na Arábia Saudita. Uau! Hein? Não, não, foi o craque mesmo. Meu Deus do céu, o cara da Ilha da Madeira, ô, Fernando, estás a perder a memória. Cristiano Ronaldo. Fez ali o meio de campo e chegou para os caras: olha, até amanhã estou saindo. Aí eles trazem um maluco. O outro, eu nem. É um maluco. O cara que no segundo jogo, que o resultado não foi bom, pediu para sair, quer dizer, meu Deus, e aí deixa o garoto que está lá, que deve ter lá suas qualidades e tal, mas é uma bomba na mão, né? Fernando, como é que um time que tem tanta gordura, mas tanta diferença para o segundo colocado, como é que eles não conseguem contratar um técnico? Só para fazer gerenciamento da situação. E faltava o quê? 12 rodadas, se não me falha a memória, né? Eu vou falar, vou contar a situação aqui. O Apolinho, já há 10 rodadas atrás, o Apolinho disse assim na televisão da Rádio Tupi: só tem um jeito do Botafogo perder esse título, que é contratando o São Paulo. E aí eu penso assim na brincadeira dele: será? Será que dá certo? Acabou que não precisa nem do São Paulo. Eu acho o seguinte: você vê, há quantos anos o Botafogo não é campeão do Brasil? Né? Meu Deus do céu, tem que botar uma lupa para ver. Né? Por outro lado, então, se você está na frente, você está com, na época, acho que uns 10 pontos de frente, ou 9 pontos de frente, não me lembro bem. Então, você perde ou viu que o cara não era bom, que o cara começou a fazer água, né, o segundo técnico. Então, você vai buscar, como você falou, você vai buscar um outro técnico aí, mais experiente, de maior qualidade. Podia ser até o Luxemburgo, entendeu? Mas é verdade. Agora o cara bota o auxiliar, com todo respeito. Pode ser que amanhã, no futuro, o auxiliar venha a ser o técnico do Grêmio ou do outro aí, consiga ganhar. Mas, por enquanto, não é. Quer dizer, e aí... Seria a mesma coisa, mal comparando, o Fluminense numa Libertadores demitiu o técnico, botar o Marcão para ser técnico do Fluminense para Libertadores. Não é assim. Aí perde para levar, né? Aí perde. A não ser que os dirigentes achem que ter técnico ou não faz a menor diferença. Porque há bem pouco tempo estavam sugerindo o Felipe Luiz para ser técnico do Flamengo. Você deve lembrar disso. É verdade. Então, assim, isso aí é embarcar numa alucinação de achar que técnico de futebol não faz nada. Que o treino dele não quer dizer absolutamente nada. Quando a gente sabe que todas essas grandes conquistas do futebol brasileiro se deram na área. Não tenha dúvida. Ainda ontem, quando a presença aqui do Wagner, a gente comentava, eu não sei, eu vi a seleção brasileira desde 62, porque 58 eu era muito menino, e eu me lembro da narrativa até do Edson Leite, da Rádio Bandeirantes e tal, mas você não vê, né? Vi depois dos filmes. E, resultado, em 62, eu já via a Copa com um dia de atraso, porque não havia link para passar direto e tal, a Copa no Chile. Você via craques extraordinários, como Pelé, Garrincha, o próprio Zagallo, meu Deus, Didi, que chutava a folha seca, que era uma maravilha, o tiro dele de falta é aquele tiro curva que acaba entrando na gaveta, né?
E você não vê isso hoje, quer dizer, você vê, principalmente com relação à seleção brasileira, onde o Fernando Diniz vai ter muito trabalho, você vê um passando para cá, um passando para lá, outro passando para cá. Não treina, Fernando. Eles não treinam. Eles não treinam. Eles não treinam. Não treinam. Agora, eu estava vendo um Galvão Bueno falando no Instagram, dizendo assim, o Fernando Diniz poderia dar uma cara, a cara do Fluminense para a seleção brasileira. Mas infelizmente ele não tem tempo. As outras seleções têm tempo para treinar? Não. O Brasil não tem? Isso não existe. Então, são situações paritárias, iguais, né, igualitárias. Então, a seleção brasileira não está jogando bem, é porque a confederação de interesses que se formou em relação à convocação da seleção brasileira para agradar empresário X, empresário Y, empresário B, empresário A, você não consegue mais fazer com que o interesse nacional seja representado numa seleção que tenha um futebol competitivo. A Argentina a 3 Copas do Mundo, a Argentina não chegou nas finais. É verdade. Então, e a mudança, e a gente? O Luiz Henrique Oliveira, lá de São Paulo, sempre muito participante, ele faz uma afirmação que eu vou dar minha opinião e quero que você dê a sua também. Ele fala, claro. Fernando, o Hendrick é um novo Pelé surgindo? Olha, seria maravilhoso, mas é muito pouco provável. Não dá para comparar. E não sou eu, Fernando, que está falando, Luiz Henrique. Para você ter uma ideia, se você navegar pela internet, tem uma fala do todo-poderoso Zico, que, no meu entendimento, abaixo do Pelé, foi o segundo ou um dos maiores craques que nós tivemos. Não digo que foi. E o Zico é tão humilde quando ele fala isso, não sei se você viu a entrevista, ele dizendo que o Pelé parece que o Papai do Céu fez perfeito, você vai lá, vai dar lição de futebol para os caras e ninguém vai ser igual. E essa é a realidade. Existe na internet, viu, Luiz Henrique, um gol do Pelé que descobriram naquelas coisas preto e branco, porque a TV Globo uma vez teve um incêndio e queimou todos os arquivos, mas esse foi descoberto. E a imagem não é boa, eu só lamento que na hora que eu tentei salvar, por aqueles fenômenos da internet, sumiu e não apareceu mais. Mas eu vi esse gol. O Pelé dando 3 embaixadinhas. Como é que chama mesmo quando a bola passa por cima do cara? Lençol. É isso. 3 lençóis, 1, 2, 3 e um quarto lençol no goleiro. Então entendeu? Eu vi um jogo, para você ter uma ideia, eu era menino e o Pelé foi a Juiz de Fora. Eu estudei em Juiz de Fora, sou paulista de Cruzeiro, mas eu passei o maior tempo em Juiz de Fora. Quero até agradecer ao cidadão honorário que devo receber, segundo o jornalista Carlos Ferreira, uma cidade que eu amo muito. Muito bem. E eu fui ao jogo no Esporte Clube Juiz de Fora, era a seleção paulista, Pelé com 18 anos, eu devia estar com 11 anos aproximadamente, e com Pelé e tudo. Pelé, Pepe, Mengalvio, Coutinho, era a linha do Santos. Era a linha do Santos. O primeiro tempo, a seleção de Juiz de Fora, que representava Minas Gerais, tinha bons jogadores do Tupi e do Esporte Clube. E tinha até um que ficou famoso em Pojucã. No primeiro tempo, o estádio do Esporte Clube lotado, o placar foi 3-0 para a seleção de Juiz de Fora. No segundo tempo, o placar foi 5-3. 3 gols de Pelé, um de Mengalvio e outro de Pepe. Então, eu não, pode até ser, eu adoraria que fosse o Hendrick ou qualquer outro, mas eu sinceramente não acredito, porque eu nunca vi nada igual. Mas veja só, a gente está falando do Hendrick, que é um garoto de 17 anos, ele já está vendido para o Real Madrid, mas se ele fizer 18 anos, ele vai embora. O futebol brasileiro é isso. Nós somos exportadores de pé de obra no Mundial Saldanha de Síria. Né? E é claro que tem uma expectativa sobre esse jogador do Palmeiras, porque daqui a pouco o jogador do Real Madrid, que vai estar disputando o Champions League, é claro que a gente quer ver o que ele pode fazer na seleção brasileira. Mas será que a combinação dos interesses da CBF vai permitir que o Fernando? Você sabe, só para me corrigir, porque eu cometi um erro aqui, Luiz Henrique Oliveira
tá me dando essa correção. Fernando, quem comentou sobre o Hendrick ser o novo Pelé não fui eu, foi o Marco lá dos Estados Unidos. Mas eu esclareço, o Marco é um apaixonado pelo Flamengo, né? E, naturalmente, está desejando que isso aconteça, e eu também desejo. Se acontecer, fantástico, mas é muito difícil. É muito difícil. Já é difícil chegar a ser o Ronaldo Fenômeno, já é difícil chegar ao Romário, né? Porque a pergunta que não quer calar, qual foi o grande título por seleção que o Neymar ganhou? Só acho que Copa América. Nem quer. Né? Ele nem quer. Nem quer. Ele tem ouro olímpico, né? Tem ouro olímpico, é ouro olímpico. Mas o ouro olímpico não tem a expressão que tem a Copa do Mundo, não, né? Não tem. Perto, nem perto. As seleções europeias nem investem nas Olimpíadas. Pela peça. Então, engraçado, você sabe? A vida é curiosa, daí que você vai passar a ser psicólogo agora, para analisar. Porque acontece o seguinte, eu joguei bola, né? E joguei durante um certo tempo, amadoristicamente, até o Apolinho se lembra quando eu fui jogar junto com ele, com o Apolinho também, no Maraca. O Apolinho tinha conseguido o Maracanã e tal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tinha um cara, na época da minha juventude, que jogava com a gente, chamado Zé William. Infelizmente, hoje já é falecido. Zé William era um fenômeno para driblar. Era um negócio doido, parecia muito com o estilo do Garrincha, digamos assim e tal. Eu sei que ele foi sargento do Exército, eu sei que depois ele andou pelo Bangu, mas ficou por aí mesmo. Até para aparecer tem que ter a oportunidade, né? Não é mesmo? Tem que ter. Eu costumo dizer, Fernando, que a oportunidade é o que separa o anônimo do sucesso. É simplesmente oportunidade. Se você for nesse futebol, nessas peladas de bairro, né, tem muito talento aqui. Né? Só que hoje não é. Para você formar um atleta, dificilmente você pega um moleque de 10 anos, 9 anos, e você consegue integrá-lo ao clube. Tá? É muito difícil. É muito. Agora você vê, o Marcos Silva está dizendo aqui, no final dos anos 60, o Santos jogou em João Pessoa. Para o Pelé não fazer os 1000 gols lá, colocaram o Pelé no gol. Né? E cabe lembrar o seguinte, eu estava no Maracanã quando o Pelé fez o 1000º gol, no Andrada, que foi o goleiro do Vasco, foi no Vasco. Né? A coisa mais emocionante é que naquela época o nosso futebol era uma desorganização organizada. Né? Por que eu digo desorganização? Porque os repórteres todos podiam entrar no gramado para abraçar o Pelé, hoje não pode mais. Né? Eu me lembro que o Pelé pegou a bola, e aí a gente só viu na televisão depois, porque com aquele tumulto todo não dava para ver, o Pelé pegou a bola e disse, olhem as criancinhas desse país. Por favor, olhem as criancinhas desse país. E até hoje a gente está dizendo isso, né? Olhem as criancinhas do nosso país, né? Pois parece que o Brasil não mudou, né, o Fernando? Da época do Pelé de hoje, realmente nós temos um problema social nas mãos muito grande. O abandono da família. Você vê na rua, né? A realidade das grandes cidades, criança pedindo dinheiro, criança viciada em crack. Mas isso é fruto do capitalismo, né? Não tem jeito. Porque você vê nos Estados Unidos. Mas você vê. Não, eu concordo contigo. Você vê hoje nós temos um governo que está tentando ajudar os pobres, né? E aí geralmente sofre oposição e tal. Tomara que consiga. Você vê no Times Square, nos Estados Unidos, você vê aquela coisa feérica, bonita e tal, e você vê um sem número de pessoas de rua largado por lá. Né? Então, é difícil disso acontecer num país que tem a preocupação social, a exemplo de Portugal. Em Portugal, eu passei 6 meses lá, eu vi 3 pessoas que me pediram, 4, perdão, que me pediram dinheiro. Uma era um estudante que faltava 50 cêntimos, são 50 centavos, para poder pegar a condução dele. O outro foi no metrô, que é o metrô super organizado, em que um senhor também
mas bem vestidinho e tal, simplesinho, pediu o dinheiro. E dois na porta de um supermercado. Mas você não vê uma pessoa suja, você não vê uma pessoa em andrajos, por exemplo, vai uma roupinha mais simples. Então, é tudo uma questão de educação. Hoje eu falava com o doutor Baltazar Salgado, não sei se você se lembra dele, há pouco ele me telefonou, e eu dizendo para ele, olha, o que acontece é que tudo é educação, né? Então, você não encontra em cidades como Porto, cidades como Lisboa, cidades que eu visitei como Braga, Aveiro, você não encontra um grupo escolar caindo aos pedaços. Você não encontra. Pelo contrário, tudo ajeitadinho. Por quê? Porque é um país que é muito bem administrado. Tem um presidente de centro-direita, talvez, mas tem um primeiro-ministro socialista. Então, tem uma preocupação social, porque quem governa é o primeiro-ministro. E vamos ver se aqui se consegue fazer isso, né? Espero, Fernando, espero que sim, mas Mas é assim, duro. para quem lembra dos primeiros governos do PT, a miséria nas ruas de São Paulo, por exemplo, ela sempre existiu, só foi aumentando. Eu acho que vai depender não tanto do partido, desses partidos, mas das pessoas, né? Entender que a própria criminalidade alta que acontece em cidades como o Rio de Janeiro, e olha, vou fazer um paralelo, porque você viu agora recentemente, lá nos Estados Unidos, no Wyoming, acho que foi no Wyoming, um cidadão entrou e matou 18. Então, não é o problema do dinheiro, é o problema da forma que isso é conduzido, né? É um absurdo você imaginar que, por exemplo, o salário mínimo brasileiro seja 1.200 e sei lá, qualquer coisa, e o deputado ganha 40, 50 mil. Quer dizer, é pedir para ter marginal na rua, né? Bom, isso é um outro assunto. Meu cachorrinho, eu vou só um minutinho, você sabe como é, tá vendo? Tem um armário aqui, ele pediu para sair, e ele manda aqui, é um negócio incrível. Quer ver? Deixa eu mostrar o cidadão aqui para vocês. Aliás, ontem ele fez 6 aninhos. Todinho, olha para cá. Parabéns, viu, filho? Parabéns pelos 6 aninhos. Vai lá que papai é lá. Vai lá, meu netinho está lá brincando com a minha nora, que por sinal mora em Portugal, mas está passando um período aqui. E cá estou eu. Opa! Então, chego lá em Portugal, quando eu tenho que fazer os meus flashes para IRTP ou para qualquer outro lugar, eu falo com esta pronúncia. Afinal de contas, já disseram que eu falo português de Portugal. Será verdade? Não sei, mas eu tento. Mas então é isso aí, meu amigo. Alguma coisa que você acrescentaria? Aliás, eu soube que você está com uma matéria que você fez com o Wagner Menezes na mídia de verdade, não é isso? Ele mesmo me falou. Não, sim, a gente tem colocado cortes interessantes do Wagner lá no canal, né? Sobretudo, coisas que estão repercutindo aí, né? Por exemplo, a família do Claudinho querendo processar a família do Bochecha, a partir de uma entrevista que o DJ Cara deu ao canal Livre, Leve Suco lá do Wagner, né? A gente já repercutiu no canal, sim. Agora, mas, por incrível que pareça, o assunto do dia no Mídia de Verdade hoje é a possibilidade do Botafogo não ser campeão brasileiro. Pois é verdade. É muita pilha lá. Pode até acontecer, mas está difícil. Não jogou absolutamente nada contra o Vasco da Gama, não ameaçou em momento algum, como você mesmo disse, deu 2 chutes, me recorda, não é isso? 2 chutes a gol, né? E o Vasco parecia que estava em primeiro lugar, principalmente no segundo. O segundo tempo se defendeu, é verdade. Enfim, foi humilde. O Vasco foi humilde. O Vasco entrou, aliás, parabéns ao Ramon Dias, ele entrou taticamente para travar o Botafogo, sabendo, partindo da premissa de que o emocional do Botafogo estava alterado, que até agora ficou tonto com a derrota diante do Palmeiras. O show de bola que tomou no segundo tempo. E não recuperou. É muito pouco provável que o Botafogo venha a ser campeão. Pode ser? Pode ser. Mas tem que mudar completamente. A minha torcida é para que seja. Eu gostaria de ver, sinceramente, com toda a licença do Luiz Henrique. Palmeiras, para mim, é muito simpático o time, que, afinal de contas, são torcidas irmãs, né? Palmeiras e Vasco da Gama.
Mas, de qualquer maneira, o Botafogo, pela sua tradição, pela importância que tem, né? Embora seja no Rio de Janeiro, dos quatro grandes, aquele que tem uma torcida fanática, porém é um pouco menor, ele merecia ganhar. Mas merecia pelo que fez, não pelo que está fazendo. Tem que jogar bola. Tem que jogar bola. Se não jogar bola, amigo, não tem jeito. Esquece. Não tem jeito. Espero que o multiplaca também mude de postura também, tá, Fernando? Sempre para a coletiva dizer assim, eu sou funcionário do clube. Isso não anima ninguém. Não anima ninguém. Não anima. É o que eu estava falando. Tem que alinhar a prática. É o que eu ouvi do Galvão Bueno, talvez no mesmo post que você deve ter ouvido, ele falando, se não ganhar o vestiário, não tem jeito, né? E o ganhar o vestiário é aquilo. Você vê um troço bonito, que eu mesmo fui uma das pessoas que eu continuo achando que, por exemplo, para a seleção brasileira o ideal seria o Dorival Júnior, né? É um pensamento meu. Disse aqui, até com você, que eu achava que o Fernando Diniz não tinha experiência, não tinha ganhado ainda um grande título. Você, naquela época, até falou, mas pode ganhar. Agora já ganhou. Mas o que não significa, que é o que você falou, que com um período curto de tempo de treinamento, ele possa fazer um milagre de mudar a seleção do jogo que está jogando, né? Então, é aquela história agora. Ele agora tem um título que deve avalizar cada vez mais a carreira dele e, eventualmente, alguém vai dizer, viu, você falou do homem ali, agora ele está. Então, uma coisa que eu admirei é o seguinte, você viu o final do campeonato da Libertadores, ele abraçando de joelhos os jogadores. Teve um jogador, não me lembro quem foi, que ele ficou... Acho que foi o John Kennedy. Ele abraçou, você tem um futuro imenso. Mas também, né, cara, ele fala pro cara, vai lá e faz o cara vai e faz, vaticinou, né? Eita. Vou mandar de presente para ele uma bola de cristal. Eu fiquei muito feliz com o título do Fluminense. Sim. E estou sentindo uma felicidade na maior parte das torcidas, né? Sim. Claro, você também tem torcedor ignorante que vai na página de uma criança, que é o menino Gui, que é aquele menino que tem uma doença rara, né? O menino deu um parabéns Fluminense, cantou o menino do Fluminense, aí vai lá um monte de torcedor de baixo da Gama, o que se diz torcedor de baixo, para xingar o menino. Aí é fanatismo. Aí é fanatismo. Você não tem possibilidade, deixa o outro. Qual é o problema? Qual é a diferença? Qualquer um que for, não é o seu time, né? Qualquer um que for campeão não vai ser o seu time. Luiz Fernando Guimarães. Aí esse menino sim, tem que aplaudir o comportamento. Tem dois Guimarães aqui me acompanhando. Luiz Fernando Guimarães, lá de Cascadura, obrigado, Luiz. Luiz Antônio Guimarães também está assistindo, antigo ouvinte nosso. Muito obrigado, Luiz. Um abraço para a Joana Dark, para a Marileia da Silva, para Fernando Pereira, grande Fernando Pereira, da Confraria dos Amigos do Rádio, né? Um abraço a todos vocês. Pois é, o almoço agora, se você está convidado, vai ser agora no dia... sexta-feira, vai ser 12, não será nesta sexta-feira, na outra sexta-feira, lá na Taberna da Glória, com a presença da presidente Zezé Ferreira, né? Aliás, eu faço parte também da Fraternidade da Comunicação do meu amigo Baltazar Salgado. Pedi licença para poder participar desse almoço agora da Confraria, onde eu sou patrono, na Taberna da Glória. O da Fraternidade vai ser aqui no como é que chama? É um restaurante que tem aqui, ali em frente à Igreja de Santo Afonso, Umas e Ostras, acho que é isso. Umas e Ostras. Muito bom ali. Muito bom ali. Mas o nosso não. Hoje, se você está convidado, é ali na Taberna da Glória, a partir do meio-dia, nessa sexta-feira agora, né? Na outra sexta-feira. Na outra. Dia 17? Não, dia 10, mas eu confirmo contigo. Eu confirmo. Eu confirmo. Eu estou de memória, eu acho que é 12, não sei. Mas não vai chegar lá no chegado. É verdade. Então tá bom, Sérgio. Se quiser catitular aí a mídia de verdade, fique à vontade. Tá bom, meu amigo. Convidar você, né? O que você pensa sobre o Botafogo? Agora não tem condições de ser campeão? Sim, não, por quê? Vai lá no Mídia de Verdade, na página do Facebook. Tá bom, Sérgio. Um abraço para você e até semana que vem, se Deus quiser, se puder, na segunda.
Segunda-feira, Tá bom? valeu, meu amigo. Ok, valeu. Pois é, e aí a gente está encerrando, né, a nossa comunicação no dia de hoje. Espero que você tenha gostado. Né? Domingo é 12, então deve ser antes, acho que dia 10, sexta-feira, dia 10, o almoço da confraria, lá na Taberna da Glória e por volta de meio-dia. Qualquer pessoa pode participar, desde que pague o seu próprio almoço. Quer dizer, é aquele tipo de almoço de adesão. Aí não fica pesado para ninguém. Lá é uma bela casa, tá bom? Aliás, um abraço para o Cesário, para o restaurante Garota de Ipanema, que está aqui agora. Não, ele é dono do Garota de Ipanema, do Garota do Flamengo e do Garota da Tijuca. Garota da Tijuca foi reformada, está linda, linda, linda. Um abraço para o gerente, o Cruz, e um abraço também para o garçom, nosso querido amigo Luciano, e ao proprietário da casa, nosso carinho, nosso abraço. Né? É um português da melhor qualidade. O senhor Cesário, como vai? Tem uma bagaceira que é um negócio. Gente, um abraço para vocês. Muito obrigado aí para Portugal. Alô, Edson Nobre, como vai você? Alô, Joana da Oliveira. Um abração para você também. Né? Um abraço para o Jorge Trigo, em Portugal, que está nos vendo agora. Um abraço para a Tônia Elizabeth, em Miami. Alô, Tônia. Um abraço para você, querida. E agora, na quinta-feira, se Deus quiser, a gente está de volta. Parabéns ao Clube de Regatas Vasco da Gama, notadamente ao time que mostrou toda a garra possível e acabou. O Caçador não abre mais, Marco. O Caçador fechou, infelizmente, com a pandemia. E hoje tem, o Marco Silva está perguntando isso, e hoje no lugar dele tem uma empresa gourmet, que, no meu entendimento, não é tão interessante, mas, sabe, os pratos são muito caros e não sei. De qualquer maneira, tem lá, mas não é mais da turma que era nossa amiga, tá bom? Mas eles continuam com os vários planaltos que são churrascarias, tipo churrascaria mesmo, tem 2 ou 3 planaltos e tal, mas o caçador fechou, tá bom? Então, por isso que mudou. Agora é na Taberna da Glória, ali, perto da Rua do Russell. Um abraço grande a todos vocês, fiquem com Deus, e se Deus quiser, quinta-feira, às 2 da tarde, estarei aqui.